Aí essa transmissão. Muito obrigado pela sua audiência. Quem puder, não deixe de deixar seu like, compartilhar. É muito importante que o povo brasileiro acompanhe o que está acontecendo na Câmara dos Deputados nesse momento. A gente está no plenário a gente está na discussão do Congresso, agora na parte da Câmara, discutindo aí o orçamento para 2021. A nossa luta, a luta da oposição, é para trazer o povo para o orçamento. Ou seja, a gente quer um orçamento pela vida, que seja capaz de enfrentar os desafios aí de 2021 nesses tempos pandêmicos. Para falar sobre isso, a gente chamou uma presença ilustre, que é da Secor, Roseli Faria, que vai ajudar a gente a entender um pouco esse mundo do orçamento que é complicado, mas é bom que a gente chamou não só os universitários, mas os especialistas para ajudar a gente. Roseli, primeiro o seguinte, assim, eu tenho uma coisa que está me incomodando desde manhã na CMO, né, na comissão mista. Parece que tá tudo sendo votado assim no atacado de uma vez. É possível fazer um orçamento sério, planejado e que faça sentido no nosso ambiente jurídico nessa celeridade e sem essa preocupação com os efeitos? Como é que você avalia um pouco esse lance da liturgia? Primeiramente, boa tarde, Rafael. Queria parabenizar vocês e todos os organizadores aqui, todas as entidades que estão participando dessa transmissão cruzada, porque eu sou justamente da SECOR, que é a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, então, justamente aí da área do orçamento, e fico feliz, né, de neste momento o orçamento está sendo debatido e divulgado para um maior número de pessoas, mas muito triste dele estar sendo tratado aí com um certo desrespeito em relação à liturgia. Ele foi enviado dia 31 de agosto, né? Então, no meio ali da pandemia, que continua agora, e não foi votado. Se priorizou outros pontos, né? Outros assuntos que tinham muito pouco a ver com o enfrentamento da pandemia, e agora a gente está discutindo em março, né? De forma muito pouco participativa, com pouca transparência, correndo, sem planejamento, o orçamento justamente aí da segunda onda da pandemia, que vem muito mais forte, né? Então, na realidade, o processo está caótico, você tem a percepção que está caótica porque está caótico, né? A Secor também faz parte aí da rede Direito, da coalizão Direitos Valem Mais, que é uma rede multissetorial que congrega mais de 100 entidades da sociedade civil, e lá em agosto a gente trabalhou numa nota técnica fazendo um planejamento, um diagnóstico de quanto seria necessário o piso mínimo, né, para a gente enfrentar a pandemia deste ano, porque a gente já sabia que 31 de dezembro não iria acabar a pandemia. O cálculo foi de cerca de 300 bilhões para as áreas de saúde, educação, assistência social e segurança alimentar, mas infelizmente isso não foi priorizado, né, no ano passado, se priorizou aí a PEC 186, não se prorrogou o orçamento de guerra. Então, enfim, a resposta à sua pergunta é: não dá realmente para a gente aprovar o orçamento público coerente com as necessidades do país e respeitando a responsabilidade fiscal no afogadilho, sem planejamento e sem organização. É muito triste o que a gente está vendo hoje, né, e vivenciando. A gente tem uma avaliação assim, geral do governo, né, que a gente às vezes critica a perversidade, né, que é um governo perverso, ataca as políticas sociais, ataca quem mais precisa. Mas eu acho que tem um outro lado, claro que isso é verdade, né? Mas tem um outro lado que tem muita incompetência, né? Muito trabalho não sendo feito. Acho que essas barbaridades, essas baixarias mesmo que o Bolsonaro fala, diz e, enfim, atua aí na frente das câmeras, acaba tirando o foco para uma falta de gestão mesmo. Você acha que isso se reflete no orçamento também? Ou você acha que sobressai a perversidade, né? Porque algumas coisas no orçamento, né? Essa agenda fiscalista de cortar tem funcionado. Mas o que você acha que prevalece aí, né, nessa questão do orçamento e planejamento, né? Seria mais a perversidade ou mais a omissão e o apagão de gestão? Eu acho que é o conjunto da obra, né? Eu acho que é importante também a gente ressaltar que o governo federal ele está alinhado com uma parcela da sociedade que acredita em determinados mitos orçamentários. A gente não pode dizer que é só o governo federal que acredita nesses mitos, né? Dia a dia a gente vê isso na mídia e tradicional, a gente vê alguns economistas da área principalmente aí do mercado financeiro, fazendo uma defesa veemente de regras fiscais que são totalmente disfuncionais. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, sabe? É uma mistura de perversidade, má fé, é uma mistura de desconhecimento,
Mas, acima de tudo, eu acho que neste momento é uma mistura de falta de transparência e debate com a sociedade civil, né? Eu acho que essa falta de liturgia também demonstra esse descomprometimento com aquilo que está na Constituição Federal, que tem por trás um projeto de país muito mais igualitário, solidário. Então, o que eu vejo é que no conjunto da obra, esses grupos, né, que defendem que o orçamento pode ser tratado dessa forma, né, de desrespeito no procedimento, desrespeito no conteúdo, porque você não planeja, você não coloca ali dentro aquilo que é minimamente necessário para o orçamento, para o planejamento e para a execução. Então, eu acho que é realmente um grande conjunto da obra, mas a boa notícia é que eu acho que é um grupo minoritário da sociedade, né? Eu acho que a maior parte da sociedade, ela não desistiu daquilo que está na Constituição, e acho que momentos como esse, a gente meio que está aprendendo, né, reaprendendo a fazer as coisas no meio da pandemia. Então, é muito importante o que está acontecendo hoje, apesar de triste, porque a gente está vendo algo desrespeitoso com o orçamento, mas principalmente com a população, né, com o nosso futuro. Esse país vai ser mais pobre, né, provavelmente dessa pandemia, então vai precisar de muito mais planejamento, muito mais orçamento, muito mais Estado, muito mais servidores públicos e serviços públicos, mas pelo menos eu sou uma pessoa um pouquinho esperançosa, né, no sentido de que a gente tem chances de reverter, então eu vejo pelo menos aí uma sementinha do que pode ser o futuro para o Brasil, para a discussão do futuro do Brasil, né? Talvez a saída esteja por aí, da gente se reinventar e unir forças. Falando assim, falando de grupo minoritário, né, a gente tá aí transmitindo enquanto tem o plenário, né? Agora lá no plenário tá o pessoal do Novo, né? Que, enfim, representa bem esse pessoal do fiscalismo cego, de tentar privatizar todos os serviços de direitos públicos, direitos da pessoa, né? Enfim. Queria trazer um pouco esse debate, né? A gente vê várias entidades internacionais que historicamente eram marcadas enfim, impor condicionalidades, como a FMI fazia, né? De políticas de austeridade, de corte de direitos sociais. E hoje em dia até essas entidades, o Banco Mundial, o FMI, estão pedindo que o governo bote dinheiro na economia, faça o enfrentamento, né, à Covid-19 que atingiu vários países, e vários países têm feito isso, um esforço fiscal enorme, trilhões, como fez os Estados Unidos, para enfrentar a crise. Você acha que também isso deveria ser prioridade aqui? Sim, nós estamos totalmente descolados do debate internacional e descolados da nossa realidade, né? A gente está vivendo o pior momento da pandemia, a gente está vivendo um pesadelo que, mesmo quando a gente preparou o piso emergencial lá em agosto, a gente não imaginava que a gente estaria em março com 300 mil mortos, né? Então, o debate nacional deste grupo, minoritário, mas muito poderoso, é totalmente descolado. Banco Mundial, FMI, OCDE, e inclusive tecnicamente muito frágil, sabe? Eu respeito alguns economistas e especialistas dessa área, eu acho que, né, a gente não pode generalizar, mas particularmente eu acho que tem um grupo aí, especialmente tem um grupo aí que é muito rasteiro, que não tem um debate profundo, tem um desconhecimento profundo a respeito das regras fiscais. Então, é muito triste isso, né? No pior momento, eu acho que da história do país, ou pelo menos da história recente, um grupo minoritário domina o debate no Congresso Nacional e domina de forma muito frágil tecnicamente. Na semana passada, ou na retrasada, né, quando eu estava tramitando a PEC 186, eu vi alguns deputados assim que eram favoráveis à PEC 186 falando assim, não, mas esse ano a gente tem que congelar o salário dos servidores. Eu falei, colega, você congelou o ano passado, você votou a Lei Complementar 173, já está congelado. Não é disso que se trata a PEC 186. Então dá essa impressão de que não só as pessoas estão descoladas, né, da realidade do Brasil, do que está se debatendo lá fora, como ela está descolada até daquilo que ela está votando, porque ela não tem a menor ideia do que ela está falando naquele momento, e isso mostra um desrespeito para a população muito grande, né? Roseli, é isso, você sente o drama nosso, né? Que aí tem cada coisa, cada fala que a gente escuta no Congresso, mas ó, vou comemorar enquanto a gente vive uma democracia, né, para poder escutar essas coisas. Roseli, muito obrigado por esses esclarecimentos, é importante, assim, porque acho que você contextualiza o que está acontecendo do ponto de vista
econômico mais geral também, então faz toda a diferença. E também essa mobilização da coalizão, né? Eu acho que é central. Então, agradeço aí a Secor e conte conosco aqui da minoria. Aí eu que agradeço e conte conosco aí para o futuro da luta. Vamos precisar de muito planejamento e Estado, então estaremos aqui disponíveis para o debate público. Perfeitamente, muito obrigado, Roseli. Vamos escutar agora o líder do PSB, deputado Danilo Cabral, de Pernambuco.